Olá pessoal, eu me chamo Cauã, sou bolsista do PET e bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Cálculo 2, cujo assunto de hoje será mais uma estratégia de integração, dessa vez envolvendo integrais com potências de tangente, cotangente, secante e cossecante, pelo menos uma dessas funções, ou até mesmo a combinação de duas delas ou mais. A gente vai dividir essa aula em 6 casos, que são as possibilidades mais comuns de vocês encontrarem uma integral envolvendo essas funções trigonométricas, cujo primeiro caso vai ser quando você tiver uma integral de tangente elevado a um número n, em que esse n será um número inteiro positivo, tangente elevado a n de x, ou até mesmo a cotangente elevada a n de x. Vai ser um caso que vale para essas duas funções. E para a gente resolver essa integral, a gente vai usar a seguinte estratégia. A gente vai usar essa relação trigonométrica aqui, que é seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Na verdade, não ela diretamente, mas uma relação que deriva dessa relação trigonométrica, que vai ser tangente ao quadrado de x igual a 1 menos a secante ao quadrado de x, e é equivalente para cotangente. Cotangente ao quadrado de x é igual a 1 menos a cossecante ao quadrado de x. Nesse caso, esse n não vai ser um 2, né? Porque senão vai ser muito fácil a gente resolver essa integral. Geralmente vai ser um número ímpar. Então o que a gente vai fazer é quebrar essa potência em um número e uma tangente ao quadrado, para a gente poder usar essa relação aqui, fazer a substituição. Agora vamos ver essa estratégia aplicada em um exemplo. Temos aqui a integral da tangente ao cubo de x dx. Essa primitiva não é trivial, então a gente vai manipular essa função para ficar igual a uma integral que a gente já conhece. Então eu posso quebrar essa potência em duas potências de mesma base, em que vai ficar integral da tangente ao quadrado de x vezes a tangente de x. Como as bases são iguais, eu posso somar os expoentes que vai ficar tangente ao cubo dx. E aí agora a gente vai usar a relação que eu acabei de mencionar. O que seria a tangente ao quadrado de x? Seria 1 menos a secante ao quadrado de x vezes a tangente de x. Nós vamos fazer essa distributiva, tangente vezes 1 menos tangente vezes secante ao quadrado. Temos aqui, tangente vezes 1 é tangente, menos tangente vezes secante ao quadrado, é tangente vezes secante ao quadrado. Essa integral, como eu tenho uma integral da diferença, eu posso quebrar ela em duas integrais, então vai ficar integral da tangente de x menos a integral da tangente de x vezes a secante ao quadrado de x dx. Essa integral aqui a gente já conhece, a gente resolveu ela em uma aula passada. Então, olhando só para essa integral, a gente vai usar a estratégia de substituição. Eu vou chamar a minha variável u de tangente de x, o que implica que a derivada de u, qual que é a derivada da tangente? É secante ao quadrado. Secante ao quadrado de x. Veja que esse termo também aparece na minha integral, então eu posso realizar a substituição. Temos aqui integral. O que é secante ao quadrado? É du. E u seria a tangente. Então, basicamente, integral de u du. Nesse caso, u se comporta como um polinômio. Então, a primitiva para polinômio, a gente tem o expoente mais 1 sobre o valor do expoente total. Temos que essa primitiva é u ao quadrado sobre 2. Fazendo a substituição, temos que u é tangente de x. Temos tangente ao quadrado de x sobre 2. Então, nós já temos o resultado dessa integral. Mas a nossa expressão tem duas integrais, né? Então, essa integral vai ser a que a gente acabou de descobrir, tangente ao quadrado de x sobre 2. E o resultado dessa integral a gente também já sabe, né, de uma aula passada, é ln do valor absoluto da secante de x. Então, o resultado total vai ser essa integral menos essa outra integral, mais uma constante. Esse é o nosso resultado. Então, vamos fazer mais um exemplo, né, para a gente tirar a prova que esse caso também vale para cotangente. Temos aqui cotangente à quarta de 3x. A gente vai usar a mesma estratégia usando a relação similar, né? Então temos aqui integral. Vamos quebrar essa cotangente em duas potências, como a gente fez com a tangente. Temos aqui cotangente ao quadrado de 3x vezes cotangente ao quadrado de 3x. E aí a gente vai escolher uma das potências para poder substituir na relação que a gente já sabe. Vamos colocar aqui na primeira. O que seria a cotangente ao quadrado de 3x? Seria 1 menos a cossecante ao quadrado de 3x. Tudo isso multiplicado pela cotangente ao quadrado de 3x. Mas você podia perguntar, Cauã, por que eu não posso substituir as duas? Mas justamente a estratégia que a gente vai usar é substituir só uma delas para poder desbloquear mais uma estratégia, né? Que vai ser a integração por substituição. Então, se você substituísse as duas, você não ia conseguir integrar de uma forma inteligente, né? Então, nesse caso, a gente vai escolher só uma. Vamos fazer a distributiva mais uma vez. Temos aqui cotangente ao quadrado de 3x vezes 1
ela própria, menos cotangente ao quadrado de 3x vezes a cossecante ao quadrado de 3x. Integral da diferença, eu posso quebrar em duas integrais. Integral da cotangente ao quadrado de 3x menos a integral da cotangente ao quadrado de 3x vezes a cossecante ao quadrado de 3x. Como no exemplo anterior, a gente já conhece o resultado dessa primeira integral, então a gente vai focar só nessa segunda por enquanto, que a gente vai usar a mesma estratégia de integração, que é a integração por substituição. Para o meu u, eu vou escolher cotangente de 3x. Eu não vou escolher a cotangente ao quadrado, porque eu sei que a derivada da cotangente é a própria cossecante ao quadrado, e aí eu vou poder substituir na própria integral. Então vamos ter u igual a cotangente de 3x. Temos que a derivada disso daqui é a cossecante ao quadrado de 3x, como a gente já sabe. Mas como eu tenho uma função composta, eu tenho uma função como argumento da cotangente, eu vou ter que usar a regra da cadeia. Então vai ser a derivada da função de fora, que é cossecante ao quadrado de 3x, vezes a derivada da função de dentro, que é 3. Esse 3 eu posso passar para o outro lado dividindo. Então fica du sobre 3 igual a cossecante ao quadrado de 3x. E eu tenho exatamente essa função na minha integral. Então eu posso substituir por du sobre 3. Fazendo a substituição, eu vou ter que a cotangente ao quadrado de 3x vai ser u ao quadrado, né? Porque eu não incluí o quadrado no meu u. Então vai ser u ao quadrado vezes... O que é cossecante ao quadrado de 3x? É du sobre 3. No caso, como esse 1/3 é uma constante, eu posso colocar ele para fora da integral. Então eu vou fazer logo isso direto. 1/3 vezes a integral de u ao quadrado du. Primitiva para polinômio é o expoente mais 1 sobre o valor do expoente total. Então temos que o resultado disso vai ficar 1/3 vezes u ao cubo sobre 3. Ou seja, fazendo essa multiplicação, u ao cubo sobre 9. Mas quem que é o nosso u? É a cotangente de 3x. Então vai ficar cotangente ao cubo de 3x. E esse é o valor dessa nossa segunda integral. Então, para saber o valor total, eu vou fazer a subtração com esse primeiro valor da integral. Então agora nós vamos resolver essa primeira integral, que ela é bem mais simples do que a primeira. Mas a gente ainda vai ter que usar a mesma relação, porque a gente não tem uma primitiva direta para a cotangente ao quadrado. Então a gente vai substituir por 1 menos a cossecante ao quadrado. Integral da diferença, eu posso quebrar em duas integrais, então vamos ter integral de dx menos integral de cossecante ao quadrado de 3x. Essa sim é uma primitiva que a gente conhece, porque a gente tem que a derivada da cotangente é a cossecante ao quadrado. Então, a gente já podia substituir direto, mas como a gente tem uma função composta, a gente vai ter que fazer a regra da cadeia para a integral. Vamos chamar esse 3x aqui de u, implica que a derivada de u é 3 dx. Então, para poder fazer esse 3 aparecer, eu vou ter que multiplicar fora da integral, porque ele é uma constante. Então, vamos ter integral de dx. O que é o nosso u? É o 3x, então a gente vai fazer a substituição. Cossecante ao quadrado de u multiplicado com 3. Qual é a primitiva para dx? É o próprio x. X menos 3 vezes. Primitiva para cossecante ao quadrado? Temos que é menos a cotangente ao quadrado, né? Porque a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. Menos a cotangente de u. Fazendo o jogo dos sinais, eu tenho aqui menos com menos. É mais 3 a cotangente de u. Mas quem que é o nosso u? É o 3x. A gente só precisa substituir. X mais 3 cotangente de 3x. Esse é o resultado da primeira integral. Então, qual que é o nosso resultado total? Vou colocar aqui. X mais 3 cotangente de 3x menos a cotangente ao cubo de 3x sobre 9. Mais uma constante. E esse é o nosso resultado total.